Will you please turn to Por 1 favor, John? abram a primeira epístola de João. Primeira João, Chapter capítulo 3. 3. We will read the first 3 verses. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 John, Primeira epístola de João, chapter 3. capítulo 3, versículo Verse 1. See what love the Father has given to Vede us, que grande amor nos concedeu o that we Pai, should be called the children a of ponto God. de sermos chamados filhos de For this Deus. reason, the world knows us Por not, essa razão, o mundo não nos because it knew conhece, him not. porque não o conheceu a Ele. Beloved, Amados, now are we children of God, agora somos filhos de and Deus, what we shall be has not yet been manifested. e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes For a we Ele, shall see pois o veremos as he is. como Ele é. And E todo everyone aquele that has this que nele tem esta esperança purifies himself, purifica-se a si mesmo, even as he is. assim como Ele é puro. Let's have a brief word. Vamos fazer uma breve oração. Dear Querido Lord, Senhor, as we gathered here this enquanto morning, nos reunimos aqui nesta manhã, our nossos hearts corações are full of gratitude. transbordam de gratidão. We want to thank Thee Queremos te agradecer for having loved us por nos amar and love us to the uttermost. e nos amar até o extremo. We thank Thee because Thou art willing to give Thyself to us, Agradecemos porque estás disposto a se In such entregar a por way nós, de tal maneira that we may be delivered que possamos ser libertos de ourselves. nós mesmos and be delivered e unto entregues a Ti. Thyself. Oh, dear Ó Lord, querido Senhor, how can we tell como podemos The love expressar that Thou hast o bestowed amor que upon tens each derramado and sobre every cada one um de of us? nós? As we continue in Thy presence, Enquanto continuamos em we Tua pray that Thy presença, Spirit oramos para que Teu Espírito will bring Thy word to us. nos traga a Tua palavra, Open our understanding abra nosso entendimento and bring us into e nos conduza the very thought that aos Thou aos hast, pensamentos que for us. tens para nós. and enable us Capacita-nos to follow Thee in such a way a seguir-te de tal maneira that will fulfill que all that I have possamos cumprir ordained tudo o que for está each and every ordenado one of us. para cada um de nós. We commit this time into Your hand. Confiamos este tempo a Trust Ti Thy Holy Spirit e confiamos em Teu Espírito Santo to reveal Thy mind to us para nos revelar Tua vontade. and enable us Capacita-nos to enter a entrar into Thy fullness, em Tua to the plenitude, praise of Thy glory. para a glória We de ask Teu in Thy nome. precious name. Amen. Em Teu precioso nome. Amém. We thank God Nós agradecemos a Deus for giving us another por time. nos proporcionar mais um Together. momento juntos. As the Apostle John said, Como o apóstolo João disse, see what love the Father has bestowed to us, vede que amor nos tem that concedido o we should Pai, be called the children of a God. ponto de sermos chamados filhos de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, have we considered nós temos considerado what the Father o que o Pai has given to us, nos deu, that we should be called
para que fôssemos chamados filhos de Deus. This is a tremendous statement. Esta é uma tremenda declaração. We who were once in sins and transgressions. Nós que outrora estávamos em pecados e transgressões. We who had no hope whatsoever. Nós que não tínhamos esperança alguma. And yet, e no by the entanto, grace of God, pela graça de Deus, today hoje we are called somos the chamados children of filhos de Deus. We are children of God. Nós somos filhos de Deus. What a thought is Que that? pensamento é esse? We who were his enemies, Nós que éramos seus inimigos, we who were destined nós que éramos destinados to eternal death, à morte eterna, and yet by the grace of e God, ainda assim pela graça de Deus, we are today called somos chamados the hoje children filhos of God. de Deus. You and me Você e eu, All of us. todos nós, are being called estamos sendo the chamados children. filhos de Deus. What a thought is that? Pois o pensamento é que, To be children of God, para sermos filhos de Deus, we belong to him. pertencemos a Ele. He is our heavenly Father. Ele é o nosso Pai Celestial. He has given his life to us. Ele nos deu sua vida. He considers us to be his own children. Ele nos considerou seus próprios Brothers and filhos. sisters, can you imagine Irmãos e irmãs, vocês conseguem the imaginar wonderful grace a maravilhosa that graça has been bestowed upon que each foi and every one concedida of us? a cada um de nós? We should be ever thankful Seremos eternamente gratos, that people such as we are, pois pessoas como nós destined são destinadas to eternal death, à morte eterna. and now E agora we are called somos the chamados children of God. filhos de Deus. Brothers and sisters, I just cannot get over it. Irmãos e irmãs, eu simplesmente não consigo superar isso. What mercy Que misericórdia, What love. que amor God has bestowed Deus tem upon each concedido and every a one cada of um de nós. And I think E eu penso all of us should have que todos such a nós grateful God devemos ser gratos a To his Deus God. pelo seu caráter, for what he has done por tudo for o us. que Ele tem feito por nós. Only if God should do this much to us. Apenas se Deus fizesse esse muito por nós, To us it is more than enough. para nós isso é mais que suficiente. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, but God has something mas Deus tem More. algo for a us. mais para nós. He does not simply want us to be his children. Ele não quer que sejamos apenas seus filhos. He has something Ele tem far algo more for us. muito maior para than nós do que isso. He wants us. E Ele To be quer like him. que sejamos como Ele. He has more work in our life. Ele tem mais trabalho em nossas vidas. I think, brothers and sisters, sometimes Eu acredito, irmãos e irmãs, que às vezes, when we think quando that pensamos we are now children of God, que agora somos filhos de Deus, we will just sit back and say, Lord, podemos that's simplesmente enough for me. nos acomodar e dizer: As long as I'm thy children, Senhor,
Isso é o bastante para I'm mim. satisfied. Enquanto eu for teu filho, estou satisfeito. Now I can relax Agora posso relaxar and just wait e apenas esperar for the time when thou shalt call me. pelo momento em que tu me chamarás de volta para ti. But dear brothers and sisters, Mas, queridos irmãos e irmãs, this is our thought, este é o nosso pensamento, not God's não o thought. pensamento de Deus. God's thought concerning us O pensamento de is Deus a nosso much respeito higher é muito mais elevado than our thought. do que o nosso pensamento. He Ele not only não saves apenas us, nos salva, He wants to save us to the uttermost. mas deseja That is to say, nos salvar completamente. He wants us to be like Him. Isso significa que Ele quer que sejamos como Ele, Not only saved by Him, não apenas salvos por Ele, but to be like Him. mas semelhantes, sermos And that semelhantes is a a Ele. tremendous Isso grace and mercy é uma graça e misericórdia That is- tremenda God will bestow. que Deus deseja nos conceder. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, are we satisfied? estamos satisfeitos Because we, porque nós, the greatest sinners, os maiores are pecadores, now the children of God. agora somos filhos de Deus? So far, of human thoughts, No que diz respeito ao We're pensamento concerned. humano, I think that should be quite enough. acho que isso deveria ser But suficiente. God's thought Mas o is pensamento de always Deus higher than man's thought. é sempre mais elevado do que o pensamento do homem. God wants us not only Deus quer que não apenas be called sejamos his children. chamados seus filhos, but He wants us to be actual mas Ele deseja que sejamos sons. verdadeiramente and His daughters. seus filhos e suas filhas. God wants us to be Deus quer que sejamos como Ele as é. He is. And that is the Esse purpose of God. é o propósito de Deus. We should be Nós deveríamos ficar Satisfied. satisfeitos by just being called. apenas por The sermos children of chamados filhos de Deus. Brothers and sisters, think of that. Irmãos e irmãs, pensem nisso. We who were Nós que éramos sinners, pecadores, destined destinados to eternal death. à morte eterna. And now God, in His E mercy, agora Deus, em sua has misericórdia, come upon us veio sobre nós through the redemption através da of His redenção Son, Jesus do Christ, seu Filho Jesus Cristo, that He may call us. para que Ele His own possa nos chamar What de mercy, seus what próprios grace. filhos. Que misericórdia, This has que been. graça tem sido isso. I think we are ever thankful Eu for acredito that. que somos eternamente agradecidos por isso. But that's us. Mas isso, So far Nos as diz God is respeito. concerned, no que diz respeito He's not a satisfied Deus, Ele não fica satisfeito by just apenas calling, em nos chamar us to de be seus His filhos. He wants something more. Ele deseja algo mais para nós. He wants us Ele to quer be like que Him. sejamos como Ele. As He is, Como Ele é. so He wants us. Então To Ele be nos like quer para sermos como Ele. This is God's thought Este é o concerning pensamento every de Deus one of us. a respeito de cada um de nós. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, are you like Him? vocês são como Ele, Not only of Him, não apenas dele, but like Him. mas como Ele. Are you what He Vocês são is? como Ele. To be like Him, to be one with Him. Ser como Ele, ser um com That Ele. is the tremendous God Esse é o tremendo everyone. Deus of us. para cada um de nós.
So the Apostle John tells us, Então o apóstolo João nos diz: we are now called the children of God. nós agora somos chamados What we filhos de shall Deus. be has not been manifested. O que nós seremos ainda não foi But one thing we manifesto. do know, Mas quando soubermos, when it is manifested, quando isso for we manifestado, shall be like him, seremos como Ele, because we shall see him porque o veremos as he is. como Ele é. Do you have this hope in you? Vocês têm essa esperança em vocês? Are you just satisfied Ou vocês estão by being apenas called the satisfeitos children of God? por serem chamados filhos de Do you Deus? just sit back and say, now, Você I simplesmente can senta e enjoy diz: my life. agora posso aproveitar minha vida, I can do whatever I like posso fazer o que quiser, because porque I'm a child of God. sou um filho de Deus. My destination Meu destino is certain. é certo. If we have that kind of thought, Se tivermos esse tipo de pensamento, then we have really então realmente do not understand não entendemos God's love for us. o amor de Deus por nós. Because He wants us Ele nos quer like para Him. sermos como Ele. As He is, Como Ele é, so shall we be. nós também devemos ser. Do you think it is possible? Vocês acham que isso é possível? Humanly speaking, Falando humanamente, it seems to be beyond our understanding. isso parece estar além da nossa How compreensão. can we, Como podemos nós, once the chief of sinners, que já fomos o maior dos to pecadores, be like Him as He is? sermos como Ele é? But this is exactly what God wants us to be. Mas é exatamente isso que Deus quer que sejamos. So this morning, Então, nesta manhã, we would like to go a step further. gostaríamos de ir um passo além. We would like to see Gostaríamos de ver how can we como podemos ser como Ele. not only of Him, Não apenas dele belong to Him, ou pertencentes a but Ele, to be like Him mas sermos semelhantes a as Ele. He is, Como Ele é, so shall we be. assim nós devemos And ser. that is God's will E essa for each and every é a one of us. vontade de Deus para cada um de And nós. we would like to see E nós How he gostaríamos is de going ver to como do Ele that. fará isso. Thank God. Graças a Deus. When we believe in the Lord Jesus, Quando cremos no Senhor Jesus, something happened algo aconteceu in our lives. em nossas vidas. You know, because of sin, our Vocês spirit sabem, por causa do pecado, was dead nosso espírito estava morto para Deus. God created man Deus criou o homem with a spirit, com um espírito. and with that human E spirit, com esse espírito humano, we will be able podemos ser To contact capazes de with our contatar spirit. Deus com o nosso But espírito. as you know, No entanto, when Adam and Eve quando Adão e Eva sinned pecaram in the Garden of Eden, no jardim do Éden, their spirits seus espíritos were dead morreram unto God. para Deus. And doesn't mean that they do not have a spirit, Isso não significa que eles deixaram de ter um because they espírito, still have an organ called the spirit. pois ainda possuíam um órgão How chamado we do we know espírito. that? Como sabemos disso? We know that because Sabemos even porque, though because of sin, apesar do men have pecado, no contact with God, os homens não But men tinham still contato com have Deus, contact with spirits. mas ainda I mantinham think contato this com o espírito.
is easily understood by Acredito the que isso é Chinese. facilmente compreendido pelos chineses, Because in China, porque na China, even though we did not know God, mesmo que não conhecêssemos a Deus, we had contact with evil spirits. tivemos contato com espíritos I malignos. originally came from a heathen family. Eu sou originalmente de uma família But ocultista, thank God, mas graças a Deus, one after another got saved. nunca mais falaremos sobre isso, But before we pois were somos saved, salvos. we contacted Antes de evil sermos spirits. salvos, tivemos contato com espíritos malignos. I remember my grandfather. Eu lembro-me, He was do a meu very avô. kind person. uma pessoa muito gentil. He did so much for other people Ele fez muito pelos outros. that someone insisted Alguém insistiu to give his daughter to him em dar a sua as filha concubine. a ele como concubina. But his concubine was not a believer Mas a concubina não era crente, because at that time my grandfather pois naquela had época not meu yet avô really come ainda to não the tinha realmente vindo ao Senhor. After my grandfather died, Depois que meu avô morreu, in China, you know, na China, people wanted sabe, to as contact pessoas the dead person. queriam entrar em contato com They could ele do that e podiam fazer isso through necromancer. através de médiums. Those evil spirits, Esses espíritos they could contact malignos the dead world. estabelecem um contato You can really hear com the esse voice mundo. of the dead one. Você pode realmente ouvir a voz do And falecido. usually, the dead one will E require you to do geralmente o falecido exigirá Doing que some você more faça incense. certas coisas, because they were so. pois eles Mas estão muito carentes no Hades. So after my grandfather died, Só me mudei Now, após we a have morte been do meu praying. avô, for our grandfather for years. mas nós estivemos orando por nosso avô por anos. I was the grandson that he loved most. Eu era o neto que ele I mais was very amava. close to him. Éramos muito próximos. After I was saved, Depois de me I talked to converter, him. conversei com ele. But he always told Mas me, ele sempre me disse: I'm too old to change. eu estou velho demais para mudar. But we did not give up. No entanto, não We desistimos. continued to pray for him. Continuamos a orar por ele. I was in Hong Kong Eu estava em Hong Kong when he died. quando ele morreu. I wonder before God Fiquei me perguntando whether diante our de Deus years of prayer se nossos anos de for our oração grandfather por nosso avô had been answered. haviam sido There were some respondidos. indications, Havia alguns indícios, but we were not sure. mas não tínhamos certeza. And after he died, Mas penso que ele his morreu. concubine Sua wanted concubina to talk queria falar with com my meu avô, grandfather because she was not a believer. porque ela não era crente. So he asked a necromancer Então ela me pediu para chamar um and necromante. through some kind of magic, E através de algum tipo de magia, literally hear ele pôde the literalmente voice ouvir of my a grandfather. voz do meu avô. And that's how people in China were Foi deceived. assim que as pessoas na It was China actually foram the evil enganadas. spirits, Na verdade, era um not espírito the maligno dead person. e não a pessoa falecida. But thank God. Mas graças a You know Deus, what happened? você sabe o que aconteceu? After she called the necromancer Depois que ela chamou o want to talk necromante, to my grandfather, quando ele quis The falar voice com came. meu avô, the voice said, a don't call voz me. veio e disse: I do not belong to não me chame, eu não pertenço a vocês. you. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e that gave irmãs, us great comfort. isso nos trouxe grande After conforto. years of prayers, Após anos de for my oração grandfather. por meu avô, we got the proof obtivemos a that he prova no longer belonged
de que ele não pertencia mais ao He maligno. belonged to God. Ele pertencia a Deus. So, brothers and sisters, Portanto, irmãos e irmãs, it is the will of God é a verdade de Deus that we are not only saved as children, que não sejamos apenas but He salvos wants us como crianças, grow up como filhos, to be like Him. mas que Ele quer que cresçamos This para is the sermos purpose como of Ele. God Este é o propósito de everyone Deus of us. para cada um de nós. We know what is meant to be saved. Sabemos o que significa ser salvo. To be saved Ser salvo means not only significa that não our apenas sins que nossos have been pecados forgiven. foram perdoados. To be saved Ser salvo means that our significa dead spirit que nosso was espírito, renewed into o life. nosso espírito morto foi renovado para a And vida. that's the reason why E esta é a When you are razão saved, pela qual, quando você é you salvo, begin você to começa have real a contact. ter um contato real com Deus. Now, I was brought up in a Christian family. Agora que eu estava sendo criado My numa father família loved cristã, meu pai amava We ao had Senhor. family meeting every evening before supper. Nós tínhamos uma reunião He would familiar gather 7 todas as of us noites antes do jantar. in the Ele living room. reunia os 7 filhos na He sala de would read estar. from a big Bible, Lia uma grande Bíblia table. sobre a mesa and he would ask all of us to kneel e nos pedia para ficarmos and he would lead próximos, us in prayer. sentados, enquanto But ele nos strangely, guiava em oração. He never asked anyone Curiosamente, of us to pray ele nunca pedia a nenhum de nós para orar. himself. Ele sempre orava sozinho. But after I was saved, No entanto, depois que fui he began salvo, to ask me ele começou a me pedir para orar também, because he knew. porque ele sabia que eu pertencia ao But anyway, Senhor. When you are saved, Mas de qualquer forma, quando você é salvo, what do you mean by being saved? o que significa It not isso? only means that your sins, Não significa have been apenas que forgiven. seus pecados foram It perdoados, also means that your dead spirit mas também que seu was espírito renewed. morto foi renovado para a vida. Because of sin, your spirit Por causa do was dead to pecado, God. seu espírito estava It morto was para alive to the Deus. evil spirit, but had no contact. Era uma luz no período do mal, mas não tinha contato But com when Deus. you are saved, No entanto, quando this você é wonderful salvo, thing happens. algo maravilhoso Your acontece. spirit began Seu to be espírito in contact. começa a entrar em contato com Deus. I was brought up in a Christian family. Eu era um irmão em uma família cristã. I received much Christian teaching. Recebi muitos ensinamentos cristãos. Outwardly, I believe, but inwardly, Embora de forma desajeitada. Eu acreditava, mas não even vivia. though I did pray, Mesmo que eu orasse, but I had no contact with God. eu não tinha contato com Deus. God was far away from me. Ele parecia distante de mim, But thank God. mas graças a The Deus. moment No He saved entanto, no momento em que Ele me salvou, my contact with God, imediatamente meu contato com Deus foi feito. I knew I was saved Eu soube que estava salvo, because porque my contact with God minha conexão com Deus foi feita. when I read the Bible, Quando eu lia a it Bíblia, was a dead book to me. ela era um livro morto para But when mim. I was saved, Mas quando I fui remember salvo, I went into my lembro-me room, de entrar no meu quarto, opened the Bible, abri a Bíblia, I read 1 John, eu li a primeira carta and de João. everyone E speaks cada to my palavra heart falou ao meu coração, because my contact with God, porque o meu contato com Deus foi feito. our spirit Nosso espírito was brought into foi new life. trazido para uma nova vida.
And with our new spirit, E com o nosso we novo are now espírito, in contact. agora estamos em contato com Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, every one of us here cada um de nós aqui who have believed in the Lord Jesus, que creu no Senhor Jesus, your spirit, dead spirit, seu espírito, was brought antes into new morto, life. foi trazido para uma Your nova contact vida. with God. Seu contato com Deus começou. That's why we Christians pray. É por isso Because que nós cristãos It is not a formality. oramos, porque não é uma formalidade, é real. When you pray, Quando você ora, your spirit seu is espírito in contact. entra em contato com Deus. And that is the secret. E este é o segredo da vida cristã. How can we be like Christ? Como podemos ser como Cristo? It is through the working of God É in our através spirit. da obra de Deus em nosso espírito. When you are saved, Quando você foi salvo, Christ came Cristo veio to dwell in your new spirit, habitar em seu novo espírito to be your life. para ser sua So vida. remember, brothers and sisters, Portanto, lembre-se, irmãos e you irmãs, who have been saved, vocês que foram you salvos, have a new life. vocês têm uma nova vida. You do not live Vocês não vivem your old life any longer. mais a You vida have a new antiga. life. Vocês têm And uma you're nova vida supposed to live e devem by that viver new life. por essa But nova how? vida. Mas como? How does that new life in you live? Como essa nova vida vive em você? Thank God. Graças a Deus. When your spirit Quando seu is espírito renewed into é life, renovado para a vida, Christ Cristo came into your spirit. entrou em He seu became the life espírito. of your spirit. Ele se tornou a vida do seu espírito. But that doesn't mean, because of this, No entanto, your whole being isso não can be significa changed. No. que todo o is seu just the ser tenha beginning. mudado. Não, isso é apenas o What começo. happened when you are saved O que aconteceu is quando você only foi salvo happened in aconteceu your spirit. apenas em seu espírito. Your soul hasn't changed. Sua alma não mudou. Your body hasn't changed. Seu corpo não mudou. Only your spirit has changed. Apenas seu espírito mudou. But that's the beginning. Mas isso é apenas o começo. In your spirit, you are now in contact with God. Em seu espírito, você tinha um contato estranho com Deus. Christ became the life of your spirit. Cristo tornou-se a vida de seu espírito. Mas, infelizmente, At that time, naquele momento, Your own soul sua própria alma was still the life of your soul. ainda era a vida de sua alma. So here we began what we call Então, aqui nós Christian começamos o que conflict. chamamos de conflito cristão. in your Em spirit. seu espírito, Christ is your life, Cristo é a sua vida. and His Spirit Em seu dwells espírito, in you. Ele habita em Now, what você. is the work of the indwelling Holy Spirit? Agora, qual é o trabalho do Espírito only Santo work duradouro? Of the indwelling Holy O Spirit único trabalho do Espírito Santo is to duradouro bring you é trazer deeper. novas pessoas para Cristo. The Holy Spirit O Espírito who Santo dwells in you que habita em você is to be your life guide é seu after salva-vidas you have believed in the Lord. depois de você ter crido Now, no Senhor before you Jesus. believe in the Lord Jesus, Agora, antes de crer no Senhor How do you Jesus, como você vivia? you live by your soul. Você vivia por But sua how you alma, feel yourself. seguindo como What se you want to sentia, do, you do.
fazendo o que queria because your fazer, spirit was dead. porque seu espírito estava morto. But now your spirit Mas became agora alive. seu espírito tornou-se And the vivo. Holy E o Spirit Espírito Santo, in your em spirit seu espírito, is now become tornou-se your life guide. seu guia de vida. He will guide you Ele o guiará in following. a seguir o Senhor Jesus. So, dear brothers and sisters, Então, queridos irmãos e irmãs, after you are saved, depois de serem salvos, have you experienced vocês têm the experimentado working of the Holy a Spirit obra do Espírito Santo in your spirit? em seu espírito? Have you experienced Vocês têm the experimentado conflict o conflito in your life? em suas vidas? Before you are saved, Antes de serem You just go salvos, one way. vocês seguiam the way that you feel. apenas um caminho, o But caminho now que after sentiam. you believe in the Lord Mas Jesus, agora, depois de crerem you no Senhor cannot Jesus, go anymore. não podem the mais old way. seguir o caminho You antigo. find there is a conflict. Vocês percebem um conflito dentro de We call it vocês, the conflict of the que spirit chamamos and de the soul. conflito entre o espírito in e your a alma. spirit. In your spirit, No the espírito, Holy Spirit o Espírito is Santo leading you. está guiando to God. vocês a Deus. But in your soul, Mas em sua alma, yourself, vocês mesmos He is still trying ainda estão to tentando lead you into Himself. seguir seus próprios caminhos. So every believer Assim, todo begins with the crente conflict of the spirit. começa com o conflito entre o espírito e a alma. Thank God. Graças a Deus. If you have not experienced Se você não experimentou esse conflito between the spirit and entre the o soul, espírito e a alma, it shows that you have not been saved. significa que ainda não foi salvo. If you have been saved, Se você foi salvo, this must come. isso deve acontecer. You will begin to see Você começará a perceber o between your conflito spirit. entre seu espírito e sua alma. We are told by John, João nos diz que physical exercise o exercício físico is profitable. é proveitoso. I think especially in our Eu day, acredito que, especialmente nos dias de the young hoje, people begin to realize os jovens começam a perceber como o this exercício physical físico exercise. é I importante. remember when we were young, Lembro-me de quando éramos jovens. care much about Não nos preocupávamos muito com the young exercícios people físicos, today. mas os jovens de Really hoje very, são realmente careful cuidadosos physical com exercise. isso, because pois physical exercise o exercício físico é proveitoso. is help us. Isso nos ajuda. It not only Normalmente help our body, ajuda nosso it corpo, even help our mind. até mesmo It makes mentalmente. us more alert. Nos torna mais alerta para as coisas. But the Bible says Mas a Bíblia diz physical exercise que o exercício is físico profitable, é but proveitoso, little. mas por pouco Why? tempo. Because it is Por limited. quê? Porque é limitado. Its profit is mainly for today. Seu benefício é principalmente para o hoje, Its profit is greatly for the para body. o corpo. It may affect your mind, Pode afetar a but mente, it does not affect mas your não whole. afeta todo o ser. It is temporary, É temporário, not eternal. não eterno. The spiritual exercise, O exercício espiritual é eterno. it will help you now and forever. Você foi abençoado agora e para So, sempre. brothers and sisters, Portanto, irmãos e irmãs, today, hoje, we who are the Lord, nós que somos do Senhor, we need spiritual exercise. nós precisamos de exercício espiritual todos os dias. The Holy Spirit O Espírito who Santo, dwells in our que spirit está em nosso espírito, is leading us nos guia every day. todos os dias. He never gave us
his responsibility. Ele nunca deixa de cumprir sua So far as responsabilidade. the Holy Spirit Portanto, in you is no concerned, que diz respeito ao Espírito Santo em he is você, always faithful. ele é sempre fiel. Every moment A cada momento, he is trying ele está lead you tentando to guiá-lo God's way. pelo caminho de Deus. But I believe No entanto, eu acredito you all que experience você já experimentou when within your quando spirit dentro do seu you espírito sense the leading of the Holy Spirit. você sente a liderança do But Espírito in your Santo, soul, mas em sua alma you still feel ainda sente the desire o desejo of your old man. do seu velho eu. For instance, Por exemplo, before you believe in the Lord Jesus, antes de crer no Senhor Jesus, you'd like to be, você gostava de se vangloriar, because to be boastful porque seems vangloriar-se to uplift yourself parecia and make you elevá-lo great. But after e you te have tornava believed in the Lord grande. Jesus, Mas depois de você ter crido no Senhor Jesus, you continue to boast, você continua se vangloriando to tell things ao contar Beyond coisas what you além do really que você have realmente experienced. tem experimentado. Now, what happened? Agora, o que acontece? You begin to feel Você começa a when sentir, you are boasting. quando você está se There will vangloriando, be someone que haverá alguém within your spirit em seu espírito telling you lhe dizendo this is not que true. isso não é verdade. You shouldn't say that. Você não deveria dizer isso. Now, formerly, when you boast, Antes, ao se you vangloriar, feel happy about it. você se sentia feliz com isso. The more you boast, the more you are elated. Quanto mais você se vangloriava, But now, mais se when sentia you elevado. begin to boast Mas agora, ao começar a dizer algo além do que beyond realmente what é, you really are, you will be delighted. você será repreendido. You'll be bad about Você it. se sente mal com isso. I believe we all have that Eu experience. acredito que todos nós temos When essa you try experiência. to pray, Quando você Before tenta bed, orar antes de you cannot deitar, você não consegue Until you orar. confess your sin Até confessar seus and ask pecados the precious e blood pedir que o to cleanse precioso from your sangue boasting. o purifique You will da not sua have vanglória. peace in Você you. não terá paz no seu coração. So, dear brothers and sisters, thank Então, queridos irmãos e irmãs, graças a He has Deus, provided a means for Ele each and providenciou every one um of meio us to be para sanctified. cada um de nós ser santificado. He wants every one of us to be Ele sanctified. quer que cada um de nós seja santificado. He is sanctified. Ele é santificado. It is very important, brothers and sisters, Isso é muito importante, that irmãos e we do not irmãs, neglect that que não He negligenciemos still a small. sua voz mansa e suave. If you neglect that still small Se você voice, negligenciar essa voz mansa e your Christian suave, life sua vida will be a cristã defeat. será uma derrota. But if you pay attention Mas se to prestarmos the atenção still small voice à voz mansa e suave and are willing to pay the e cost estivermos for dispostos listening to it, a pagar o your preço de spiritual ouvi-la, life sua vida espiritual crescerá. So how can we Então, grow como podemos in our crescer spiritual life? em nossa vida espiritual? How can we be like Como Christ? podemos ser como Cristo? The process is in our daily Nos life. processos de nossa We vida must diária, learn to listen. precisamos aprender a ouvir a voz mansa e suave. For Por instance, exemplo, before you believe in the Lord, antes de você crer no Senhor Jesus, you went to a certain você ia com frequência a um determinado lugar para se divertir. But after you believe in the Mas Lord, depois de crer no Senhor something Jesus, happened. algo aconteceu. When you begin to go Quando você começou a ir ao lugar que normalmente frequentava,
somehow there is a still small voice within you. De alguma forma, há uma pequena voz dentro de você que diz: agora você é cristão. Do you think it is right for you Você to go? acha que é certo ir a esse lugar? I know a brother. Eu conheço um irmão. He loved Ele God, amava o Senhor. but he was a No mechanic. entanto, ele era mecânico. And when he was in E Shanghai, quando estava em Xangai, he was frequently era sent frequentemente enviado by his company pela sua empresa to the aos theater teatros to look at para their resolver os problemas deles. problem. And this becomes his problem. E isso se tornou um Because he problema was para afraid ele, porque ele that temia people would see him going to que the as theater. pessoas o vissem indo They ao thought that he teatro. was going to see the movie. or Eles something pensavam like que ele estava indo assistir a um filme ou outra that. But coisa. actually, he was just a Mas na mechanic. verdade ele estava lá We apenas just para cumprir suas funções como mecânico. And we all feel the same E thing. todos nós entendíamos a situação. Don't think because I'm a pastor's Não son. pense que por ser filho de um pastor estou livre dessas lutas. If it's not because of the grace of Se God, não fosse pela graça de Deus, I will be a movie eu star. seria uma estrela de cinema. Because the first page Pois a primeira When the página dos newspaper jornais is the page sempre on traz these notícias sobre newspaper esses news teatros. on these theaters. But it is the mercy Mas of foi a God misericórdia de that has Deus saved me. que me salvou. I remember Eu me lembro the Holy Spirit began to work in my life. que o Espírito Santo começou a trabalhar em minha vida. Even though I was a pastor's Mesmo son, sendo filho de pastor, I usually spend my Saturday costumava passar meus sábados nos cinemas. I had a friend Eu tenho um who amigo owned a movie que a star. família trabalhava na indústria So we cinematográfica. usually can go to see the best movie without Então paying. podíamos ver os melhores filmes sem pagar nada. But then the Holy Spirit began to work Mas in my então o life. Espírito Santo começou a trabalhar em minha vida. He began to tell Ele me, começou a me is it dizer: the place that you should é go? esse o lugar que você deve frequentar? Well, I said, Bem, eu disse: if I go to see good movie, what's wrong se eu with it? for ver um bom filme, o que há de errado nisso? But I dare not Mas eu say, não me atrevi I a will dizer: not go to the eu theater. não vou ao teatro. So I try to keep Então myself tentei me manter tentando trying not não to ir ao go to the cinema. theater. E isso é um grande And it's a sucesso. great para mim. success to me. For several months, I was Por successful. vários meses eu fui bem sucedido. But Mas, sadly, infelizmente, or the enemy knew what he was como eles de doing. alguma forma sabiam A so-called o que Christian movie comes ele to estava Shanghai. fazendo, um is suposto called filme Noah's cristão Ark. veio para Xangai, chama-se Arca de Noé. And people sent E as pessoas enviaram Tickets to my ingressos para minha família. Now, I argue with myself. Então eu disse a mim mesmo: What's wrong seeing a Christian movie? o que há de errado em assistir a um filme I cristão? had not been seeing a movie for several months, Já faz already, vários meses que não vejo um filme, but the temptation was too mas great. a tentação foi muito grande. I finally Eu went, finalmente acabei indo, but I told you my mas vou experience. compartilhar com vocês minha I sat experiência. there in the movie theater, Fiquei lá no cinema looking at the movie, assistindo ao hoping filme, that the movie will esperando quickly que over. terminasse So I can rapidamente get out. para eu poder But sair. strangely, I did Mas not get out. estranhamente eu não I stayed saí there. e and fiquei looked lá at it. assistindo. It was called Era Noah's chamado Ark. Arca de Noé. It was the dirtiest movie I have E ever foi o seen. filme mais sujo que já vi. For 2 hours, I sat there Por debating 2 horas eu fiquei lá whether I should debatendo leave. But I se did. eu deveria sair, mas não I saí. remained to the end of it.
Permaneci até o final. Thank God. When I went out, Graças a Deus, quando eu parei de ir ao cinema para assistir filmes, to a movie theater to see a movie. o Senhor me The livrou. Lord delivered me. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is the way that the Spirit este é o of God caminho is leading us que o Espírito de to Deus sanctify. nos conduz a uma vida santificada. We have a conflict Temos um conflito within ourselves. dentro de nós mesmos. The Spirit is willing, O Espírito está but the disposto, soul is mas not. a alma não está disposta. And the conflict between the E o conflito Spirit and entre o the soul Espírito e a alma is a constant, daily é uma experiência It diária, is either constante. the growth of your Ou é o spiritual crescimento de sua vida espiritual, the failure of your ou é o fracasso de sua vida espiritual. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e where irmãs, are you? onde vocês estão hoje? Are you listening to the still small Estão voice ouvindo a voz suave in no the Espírito? Spirit? Or are you still Ou ainda following seguem o clamor alto of your soul? da vida da alma? How much failure have you experienced Quantos fracassos já experimentaram in your Christian em life? sua vida cristã? Or how much Quantos success sucessos you experienced experimentaram by the pelo Spirit Espírito overcoming? superando a alma? So the conflict Portanto, o between conflito entre o Espírito e a alma is the é o secret segredo of our do Christian nosso crescimento cristão. Se when the still small voice quando a voz mansa e suave está falando com você against the loud voice of your contra soul, o alto clamor da sua alma and you're willing to lay down your e você está disposto a se render, accept the dealing of the Holy Spirit, exceto ao trato do Espírito you Santo, will discover that your spirit descobrirá que sua vida espiritual começa a crescer. But on the contrary, Mas ao contrário, if you listen to the loud voice of se your ouvirem a soul voz alta da alma and reject the small still voice e of the rejeitarem a voz mansa e suave do Spirit, then you Espírito, find your Christian life. perceberão que sua vida cristã está retrocedendo. And this will be the criteria. E isso se tornará o critério da sua vida cristã. So, brothers and sisters, Então, irmãos e do not irmãs, expect great não esperem grandes coisas things in Christian na vida life, cristã. just in these small things Apenas essas that pequenas will coisas reveal to where que revisaremos para saber onde vocês realmente estão. Where are you? Onde vocês estão Today. hoje? Are you listening to the still small voice of the Holy Estão ouvindo a Spirit? voz mansa e suave do Espírito Santo em Are seus you espíritos? just following Estão the seguindo loud voice? apenas a voz do Senhor de suas almas? This marks our Christian life. Isso marca a nossa vida cristã. So, in a sense, it is very simple. Então, em certo sentido, isso é muito simples, irmãos e Before the irmãs. coming of the Lord, Antes da vinda do Senhor, and we believe the Lord is coming. e nós cremos que o Senhor virá em breve, Those who are really ready, aqueles que realmente estão prontos para Ele and will serão levados por Ele reigning e serão reis during the millennium. reinando durante o milênio. But those who listen to their spirit, soul's voice, Aqueles que escutam a voz da alma and try
to live e tentam what they call a better viver life. o que chamam de uma vida melhor nesta terra. During the millennium, Durante o milênio, the os 1,000 1000 years, anos, they will be cast into eles serão lançados nas trevas and the exteriores. Bible said there will be gnashing. E a Bíblia diz que haverá ranger de dentes. They repented. Em outras palavras, eles se arrependerão do que eles fizeram. So, dear brothers and Então, sisters, queridos irmãos e irmãs, thank graças God. a Deus, The way o of caminho victory da vitória is shown us. nos é mostrado pela Bíblia. Not in big Nada de grandes coisas. Do not expect that only big things will Não affect espere you. que apenas grandes coisas afetem sua vida. It is your daily small things that make Na up verdade, são as pequenas coisas diárias que compõem sua vida. to the Lord in Se small você for things. fiel ao Senhor nas pequenas You may coisas, suffer a little bit, pode sofrer um pouco hoje, but mas eventually eventualmente you will reign você with reinará com Cristo for 1,000. por 1000 anos. But on the contrary, Mas ao contrário, if you cater to your soul's se will você atender à voz de sua alma and try to please e yourself, tentar agradar a si mesmo hoje, think during the millennium you will be cast into outer darkness. durante o milênio será lançado nas trevas exteriores And repented of what you have done. e arrependido do que So fez. it is. Christian life is really very simple. Então, isto é, a vida cristã é realmente muito simples. Great things. Irmãos e irmãs, não esperem coisas Christian life is grandiosas. made of everyday life. A vida cristã é o remédio da vida cotidiana. Faithful in small things Fidelidade nas pequenas means coisas faithful in life. significa fidelidade na vida. Unfaithful in small things Infidelidade nas pequenas means coisas defeat in life. significa derrota na vida. So our daily life, Portanto, nossa vida diária é muito brothers and sisters, importante. again, I want to repeat. Fisicamente falando, eu quero repetir. Life is not composed of big things. A vida não é Life composta is por grandes composed coisas. of small things. A vida é composta por pequenas It is your coisas. daily small things, São as pequenas coisas diárias the life that you shall live. que compõem a vida que você If you viverá. neglect, Se você negligenciar, may I warn you devo te avisar that you will. que você vai se arrepender. During the millennium time, Durante o milênio, when other Christians quando outros cristãos were reigning with Christ, estiverem reinando com Cristo and you will be cast into outer darkness. e você for lançado nas trevas exteriores, That is to say, com ranger de dentes. repent for what you have done. Ou seja, arrependa-se do que você tem feito. Isso vale a pena. So this morning, Então, nesta I manhã, want to put this thing before you, dear eu brother. quero colocar isso diante de vocês, queridos irmãos e irmãs. You know, sometimes I think, Vocês sabem, às vezes eu pensava, why is it the Lord por que o Senhor should leave me on earth me deixaria na terra that long without taking me? sem me levar para estar com Ele? How good it would be Como seria bom if immediately I was se imediatamente eu fosse saved, salvo He took me to e Ele Himself. me levasse para junto dele That mesmo. would save me a lot of problems. Isso teria me poupado muitos problemas. But that's human. No entanto, isso é pensamento humano, Because God wants porque Deus deseja grown-up sons and
filhos e filhas crescidos. He does not want little. Ele não quer apenas bebês. Little babies are good to look at, Bebês pequenos são bonitos de se ver, but they are not able to be dependent. mas eles não são capazes de serem dependentes. So, the simple fact Então, is here. o fato simples está aqui, irmãos e irmãs. Thank God Graças a Deus He has not yet que come. ele ainda não veio. If He should come already, and we were all Se here, ele já tivesse vindo e todos nós estivéssemos aqui, estaríamos but perdidos. thank God Mas graças a He is Deus, ele está vindo. He does not tell us when. Ele não nos diz quando. He can come at any Ele moment. pode vir a qualquer momento. Brothers and sisters, Irmãos e I do irmãs, sense very strongly sinto muito fortemente we are living in the last que estamos vivendo nos últimos dias. 2,000 years. Passaram-se 2000 anos. This is the last. Estes são os últimos dias. He may come at any Ele moment. pode vir a qualquer momento. This is our opportunity. Esta é a nossa oportunidade. So do not lose Então, this não opportunity. percam esta Let us oportunidade. all press on towards the goal. Vamos todos seguir em direção ao And when alvo. He shall return, E quando ele retornar a qualquer momento, you will be você será arrebatado and reign with Him e reinará com in the ele millennium time. durante o tempo do But milênio. woe to the people Mas ai daqueles who have to be cast outside. que tiverem que ser lançados para fora nas trevas exteriores, Regretting. arrependendo-se, lamentando. But dear brothers, Mas, queridos irmãos e irmãs, God is merciful. Deus é misericordioso. He will not leave anyone Ele não deixará ninguém fora para sempre. out forever. The Bible clearly A Bíblia nos diz claramente sooner or later we shall all que mais cedo ou mais tarde, gather together todos nós seremos reunidos in eternity, com Ele, na eternidade, ruling and reign no reino, with Christ. governando e reinando com Cristo para sempre. But Mas 1,000 years 1000 anos in dark nas trevas is not something easy não é algo fácil to go through. de enfrentar. If you think Se você acha it is hard difícil to be faithful to ser the fiel ao Lord Senhor in giving up what your soul e abrir mão do que você gosta, think pense, during the millennium kingdom. durante o reino do milênio, It can be 1,000 years pode ser 1000 anos in outer nas dark trevas exteriores, with gnashing of teeth. com ranger de dentes. Which do you prefer? Qual você prefere? So I just want Então, só quero apresentar isso a todos vocês, all you dear brothers and sisters. queridos irmãos e irmãs. It is my urgent prayer Esta é a minha oração urgente, that for the sake of que eternity pelo bem da eternidade, we will be willing nós estejamos to lay dispostos down ourselves a nos entregar and let Him have His will e in permitir each and every one. que Ele tenha a sua vontade And at His em coming, cada um de nós, we will all be gathered para que em sua vida, with Him. em sua vinda, todos sejamos Hopefully, reunidos brothers com and Ele. sisters, Esperançosamente, irmãos e irmãs, we will not meet again on earth. não nos encontraremos novamente We na will terra. meet again there in Nos encontraremos lá no céu. May the Lord bless. Que o Senhor os abençoe.
Amém. Dear Querido Lord, Senhor, how we praise and thank como you te louvamos e agradecemos, because your heart porque teu coração is always é perfect. sempre perfeito towards para us. conosco. You do not want us to be barely Não saved. queres que sejamos apenas You want to salvos save us to por the pouco. uttermost. Queres nos salvar ao máximo. Lord, Senhor, even though mesmo in que this world neste mundo there will be some little haja alguns pequenos problemas, some little things that we have to give up. algumas pequenas coisas que precisamos abrir mão, It is for our ainda assim, eternal. Senhor, é para o nosso bem eterno. So we just pray, Então Lord, apenas oramos, after we have Senhor, heard such depois message, de ouvirmos tal thou mensagem, will enable every que one tu of us capacites cada um de give nós. ourselves Nos totally entregamos over to you totalmente a and say, Ti Lord, have e thy way. digamos, Senhor, faça a Tua We vontade. want thy best. We want Queremos to o be melhor what de Ti. thou wantest Queremos ser o que Tu queres we que do not want to sejamos. be just babes Não in queremos ser apenas bebês em We want Cristo. to be grown-up sons and daughters. Queremos ser adultos, filhos e filhas de Mercy Deus. upon each and every one. Tem misericórdia de cada um de nós. Em Teu nome oramos.